Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Magra e Saudável aos 40. Como você bem sabe, aqui nós discutimos estratégias que te levam ao emagrecimento definitivo, recuperando a sua saúde e a sua autoestima. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Coutinho e sou médico ortomolecular. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um erro, na verdade, que muitas de vocês cometem tentando perder gorduras, que é o de fazer exercícios aeróbios somente para emagrecer. Você não vai ouvir de mim que exercícios aeróbios, como caminhadas, corridas, não ajudam no emagrecimento. Pelo contrário, eles até ajudam. Mas você vai entender que talvez falte alguma coisa, falte algum tipo de exercício que vai te ajudar a emagrecer não somente no momento, mas que vai preparar o seu organismo para se manter magra. E esse que é o grande objetivo. A gente sabe que o emagrecimento é um processo, precisamos ter uma vigilância contínua sobre ele. Então você precisa se preparar para que perca sim peso nesse momento, mas que lá na frente você tenha mais facilidade de se manter magra. Essa é a grande dificuldade. Então, hoje você vai entender qual o tipo de exercício que você precisa fazer, como você pode melhorar a queima de gordura com alguns exercícios específicos, mas que sim, você precisa muito mais de caminhada. É muito comum no meu dia a dia eu ouvir a seguinte frase: mas doutor, eu faço caminhadas todos os dias, eu sou muito ativa, eu ando muito, eu faço muitas coisas, mas mesmo assim eu percebo que eu não perco gorduras. Bem, eu tenho esse problema. A minha profissão é uma profissão muito pouco ativa, eu fico muito tempo sentado, né? Eu ando muito pouco no meu dia a dia. Então eu preciso compensar com outras estratégias. Essas outras estratégias são justamente estratégias que vão melhorar a minha queima de gordura no repouso. Então imagine o seguinte, é como se fosse uma poupança ou um investimento financeiro. Quando você aplica o seu dinheiro ali e ele começa a render, olha só que interessante. Você não fica somente dependente daquilo do seu salário. Você fica também um pouco mais tranquila porque você sabe que existe um dinheiro rendendo. E no emagrecimento é a mesma coisa. E por que eu falo isso? Porque vamos pensar de uma forma muito prática. Quando você vai na academia, você fica, vamos arredondar aí, você fica 1 hora na academia. Se você fica 1 hora na academia, você fica 23 horas fora da academia. Então, é nesse período que você está longe do seu treino que você, de fato, queima a maior parte das suas gorduras. É nesse momento que o emagrecimento mais acontece. Então, hoje você vai entender um conceito muito interessante que realmente se aplica a esse cenário, de você conseguir melhorar a sua queima de gordura no repouso. E você só vai conseguir isso se você focar na melhoria da sua composição corporal. E você vai aprender aqui hoje que você vai conseguir melhorar a sua composição corporal, que seria o quê? Melhorar a sua massa muscular e diminuir as suas gorduras, fazendo exercícios resistidos, exercícios com peso. Pode ser peso da academia, anilhas e tudo mais, mas também pode ser o peso do próprio corpo. Então, existe sim estratégias que podem te ajudar nessa melhoria da composição corporal. Você vai entender que você não precisa se matar todos os dias na academia. Eu sei que muitas de vocês nem gostam de ir para a academia, mas existem saídas, existem outras estratégias que podem te contemplar com esse benefício dos exercícios resistidos. A gente vai falar sobre alguns conceitos aqui hoje, tá? Eu vou dividir esse nosso encontro em praticamente 3 blocos, vai ser muito interessante. O último bloco eu vou ensinar para vocês como calcular a intensidade, como perceber a intensidade do exercício e aplicar para acelerar a quebra de gordura, a queima da gordura. Mas a gente vai iniciar hoje
falando de um conceito simples, que é o seguinte: será que você é uma mulher sedentária? Ou será que você faz exercício físico e ainda assim isso não é o suficiente, não é o mínimo? Bem, existe sim um conceito de sedentarismo. Então, a Organização Mundial de Saúde entende que uma mulher sedentária é aquela mulher que faz menos de 150 minutos de exercício físico por semana. Então, nesse primeiro momento, você já para e pensa: opa, estou sedentária? O que eu faço é o suficiente? Não é? Então, pare e pense em que ponto você está. Porque realmente isso às vezes assusta, né? Às vezes a pessoa fala: não, eu vou 3 vezes por semana na academia, ou 3 vezes eu faço caminhadas de 30 minutos. Se você faz caminhadas de 30 minutos, 3 vezes por semana, você ainda é uma mulher sedentária. Então, pensar nesse conceito inicial é muito interessante. No segundo momento, eu acho interessante a gente entender a dinâmica da queima de gordura, até para eu poder convencê-la de que somente a caminhada dificilmente vai fazer com que você perca peso de forma significativa e, principalmente, se mantenha magra. Como eu falei no início, esse sim é o grande objetivo. Perder peso com muita sinceridade não é algo tão difícil. Muito provavelmente, você que está me ouvindo já passou pela experiência de perder peso. E você já se perguntou quais foram os motivos que levaram você ao reganho do peso? Imagine só. O efeito sanfona é quase que uma regra. Eu vejo isso todos os dias. Doutor, eu perco e ganho, eu perco e ganho. E um dos motivos do efeito sanfona, eu já te adianto agora, é porque você não focou na melhoria da sua composição corporal. Porque é o seu corpo trabalhando essa queima de gordura nas 24 horas de uma melhor forma, é o que vai sustentar, é um dos pontos que vai sustentar o seu emagrecimento. Então, pensar nisso é muito interessante. Olha só que importante é isso aqui que a gente está conversando hoje, não é mesmo? Né? Esse conceito de faço muitas caminhadas, ando muito, isso tem que cair um pouco por terra. Ainda mais quando a gente fala para mulheres de 40 anos, em um contexto hormonal que já começa, né, a se modificar. Então, a gente sabe que o climatério, que é aquele período da fase da mulher em que os hormônios vão decaindo, isso vai modificando a composição corporal da mulher. Uma gordurinha que estava num local agora está aparecendo em outro. A mulher começa a perceber que existe um depósito maior de gordura na região abdominal. Isso tudo é modificação hormonal, tá certo? Então, quando você foca em exercícios resistidos, esse cenário fica muito melhor de ser modificado do que somente as caminhadas. Tá bem? E lá na frente, na menopausa, isso se intensifica mais. Então, cada ano que passa, eu acho que você vai percebendo mais dificuldades de manter um corpo que você tinha antes ou de conseguir um emagrecimento definitivo, sustentável, tá certo? Então, pensar nesse ponto do exercício físico talvez seja um ponto fundamental para você ter êxito, tá bom? Esse bloco agora que eu vou falar sobre conceitos, porque isso é interessante de você entender. Ter o conhecimento é importante, porque quando você estiver lá fazendo o exercício e estiver difícil, né? Nossa, é penoso, é difícil. Sim, eu sei que é. Mas aí você vai lembrar e você vai falar assim, nossa, isso aqui é fundamental. Isso aqui é pedra fundamental para o meu objetivo. E isso vai te prender mais. E o primeiro grande conceito é o seguinte: aonde se queima gordura? Porque eu sei que muitas de vocês acham que a gordura da barriga se queima na barriga. E isso não é verdade. Na verdade, nós temos uma usina de queima de gordura que trabalha o dia inteiro, trabalha muito avidamente, e essa usina de gordura é o nosso tecido muscular, são os nossos músculos. Então, a gordura da barriga não é queimada na barriga, ela é queimada no seu músculo. Então, pensa só,
Será que quanto mais músculo, mais queima de gordura? Teoricamente, sim. Se você estiver em um contexto de déficit calórico, ou seja, se você estiver com um planejamento alimentar que propicie perda de peso, óbvio que isso vai acontecer. Quanto mais músculo, melhor a sua queima, melhor a sua possibilidade de queimar gorduras. Então, a grande questão, a grande importância de você introduzir exercícios resistidos no seu dia a dia, no seu planejamento, é porque é no músculo que você queima gordura. E esse seu contexto, mais uma vez, é mais um contexto que dificulta um pouco mais. Você deve perceber isso. O tempo vai passando, a dificuldade vai aumentando, são as quedas hormonais, são as rotinas. Então você tem agora, de repente, outras importâncias maiores na sua vida, pode ser seus filhos, pode ser o seu crescimento profissional no seu trabalho. Então a sua vida ela está cheia de compromissos que talvez com 19, com 20 anos você não tinha tanto. E lá você tinha um ambiente, o seu organismo ele trabalhava muito mais favorável a essa manutenção de um corpo de repente mais magro, ou você não sentia tantas flutuações no seu peso. Agora a situação é outra. Você está numa fase em que você tem uma modificação da sua composição corporal, uma mudança metabólica, uma mudança hormonal, você tem compromissos do dia a dia. Então, ser mais assertiva nas suas escolhas, nas suas condutas, diante dessa vontade de emagrecer, de perder peso, vai ser fundamental. Então, olha só, músculo está ali trabalhando avidamente, queimando muita gordura. Então, a modificação da composição corporal é exatamente isso, aumentar a massa muscular e perder a gordura. E quanto mais você vai conseguindo melhorar a sua massa muscular, você vai percebendo que o emagrecimento ele se torna também um pouco mais tranquilo, ele vai ser mais fácil. Por isso que sair dessa inércia no início, com um planejamento muito bem feito, vai ser fundamental, certo? Um outro conceito dentro disso, muito próximo disso, é o conceito do metabolismo. E eu escuto muito isso de vocês, né? Ah, doutor, o meu metabolismo é lento, não é possível, eu faço muitas caminhadas, eu ando muito, sou muito ativa, mas eu tenho muita dificuldade de perder peso. É óbvio que eu não vou entrar no contexto aqui de se você está fazendo a dieta. Você vai perceber que esses episódios, que o nosso programa aqui, vai estar sempre falando dos diversos temas que competem à questão do emagrecimento. Hoje a gente vai focar muito na parte do exercício físico. Então você vai entender que o seu metabolismo, por exemplo, ele se encaixa um pouco aqui. O metabolismo também é influenciado pela alimentação, sim, pelos hormônios, sim, pelo seu sono, sim. Né? Outros temas, outros vídeos, a gente vai voltar e vai falar tudo isso para vocês. Mas no que é referente ao exercício físico, o nosso metabolismo tem uma parcela, eu digo assim, muito significativa. Pelo seguinte, ao longo das 24 horas, nós queimamos calorias, certo? O fato da gente respirar e se manter, por exemplo, em pé, isso exige do seu corpo um tônus muscular, né? O músculo ele tem que estar ali firme, segurando os ossos, os órgãos e por aí vai. Isso já é uma queima de gordura. Quando você está dormindo, você está queimando calorias. Então, a oxidação, a queima da gordura, ela acontece 24 horas por dia. Não quer dizer que você está perdendo peso. O emagrecimento é uma outra coisa. Queima de gordura é uma coisa, emagrecimento é outra. Por exemplo, o seu coração, ele está batendo desde que você nasceu. Na verdade, ele está batendo desde a segunda semana, quando você era um embrião, tá? Com 2 semanas de embrião, já tinha um sistema cardiovascular funcionando. Então, o seu coração já está batendo há muitos anos. E o coração, por exemplo, adora queimar gorduras para gerar energia. Ele é um verdadeiro maratonista. Então, perceba, queima de gordura acontece o tempo todo. O emagrecimento vai acontecer quando você estiver em déficit calórico. E esse metabolismo, ele depende muito
da sua composição corporal. Eu falei que a gente queima muita caloria o tempo todo. Só que o que vai fazer com que você queime mais, um dos fatores não é, por exemplo, você ir para a academia, não é talvez você andar, subir de escada ao invés de elevador. Isso tudo é muito interessante. Isso é recomendável. Você ser uma pessoa mais ativa. Como eu falei, eu fico muito tempo sentado. Então, o que eu posso fazer a pé, com caminhadas, eu faço. Agora, o papel mais importante nessa sua queima total de calorias diária é a sua composição corporal, como eu falei. Então, por isso que focar nisso é fundamental. Então, assim, é o que eu falei, você fica 1 hora na academia. Ali você queima até um pouco de calorias, é muito comum a gente ver as pessoas, né, com o relógio, aí mostram lá, olha, queimei 300, 400, 500 calorias. Mas, às vezes, 300, 400 calorias você queima somente dormindo. Somente no período da noite você consegue queimar isso. Dependendo da sua massa muscular, até mais. Então, focar na composição corporal é fundamental. E o que vai determinar melhor essa queima de gordura em relação à sua composição corporal é a sua massa muscular. Então, no repouso, você queimar muitas calorias vai ser fundamental para o seu emagrecimento. Então, focar nisso. O metabolismo está muito associado aos seus músculos. Então, fomentar isso, melhorar exercícios de resistência, eu acho que é fundamental para você conseguir emagrecer. Eu acho que só com isso, só com esse conceito inicial, você já sai daqui com a cabeça um pouco mais aberta. Né? Acho que você já consegue entender que não é somente com a caminhada, porque a caminhada, ela sim é muito importante. Ela, por exemplo, é muito legal para o seu sistema cardiovascular. Exercícios aeróbios, eles melhoram o número de mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas dentro da sua célula e é lá que se queima gordura. Eu falei que se queima no músculo. O músculo é como se fosse a grande usina, mas dentro dessa usina existe um compartimento que se queima muita gordura, que é justamente as suas mitocôndrias. Então, por exemplo, exercícios aeróbicos são fundamentais que você continue fazendo, porque você tem um estímulo a produzir mais mitocôndrias. Só que o exercício de força, ele vai te dar o quê? Vai aumentar a sua usina. Então, você primeiro aumenta a sua usina e depois você aumenta as regiões, os locais da usina que você queima gordura. É a mesma coisa se você tivesse, sei lá, uma pizzaria. Não adianta você ter lá ali um espaço de 10 metros quadrados e querer comprar 50 fornos para assar pizza. Não, primeiro você aumenta o seu espaço, depois você chega com os fornos. No nosso organismo é a mesma coisa. Você aumenta a massa muscular, automaticamente você aumenta a sua capacidade de oxidação das gorduras. Combinado? E aí você pode me perguntar assim, mas então, Rafael, eu entendi, né, que os exercícios resistidos eles são bons, mas será que é só isso mesmo? Como eu posso utilizar mais, ter mais sabedoria em relação a que tipo de exercício eu posso estar fazendo no meu dia a dia? E aí, nesse momento, é interessante a gente passar para um segundo conceito. E aí eu vou usar aqui o auxílio do Flipchart, tá? Porque eu acho que vai ser um pouco mais didático, porque tem algumas continhas que você vai fazer. Esse vídeo aqui vai ficar gravado, você vai ter acesso a ele, mas se você depois quiser pegar uma calculadora ou até mesmo fazer, né, a caneta, não tem problema, você vai conseguir, mas você pode utilizar esse auxílio. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? É sobre a intensidade do exercício. E por que eu estou falando nisso? Porque existem algumas variáveis associadas ao exercício físico. Então, por exemplo, você tem lá... Lembra que eu falei que a atividade física é diferente de exercício físico? Atividade é se manter ativa, tomar banho, trocar de roupa, ir até a cozinha, ir até a padaria. O exercício físico é quando você faz um planejamento. Então, você vai falar assim, eu vou fazer
1 hora de atividade física, e eu vou treinar primeiro isso, depois eu vou fazer aquilo, eu vou fazer esse exercício nessa intensidade. Em outro cenário, você pode falar assim: eu vou fazer esse exercício na segunda e na terça, esse aqui eu vou fazer somente no sábado. Esses termos, na verdade, são termos técnicos que é, por exemplo, o volume de treino, a intensidade do treino. E dentro dessas variáveis, a principal variável associada à queima de gordura é a intensidade do treino. Então é isso que eu quero passar aqui para vocês, para você sair com esse conhecimento. Antes disso, é o seguinte: você já deve ter percebido aqueles reloginhos, né? Que fazem a frequência cardíaca. É o seguinte: se você tiver a possibilidade de ter um desses, hoje em dia isso está um pouco mais fácil do que há 1 década atrás, né? Antes eu acho que era muito mais restrito, os aparelhos eram poucos e eram muito mais caros do que hoje. Hoje, talvez, exista uma facilidade um pouco maior. Então, se você tiver condições financeiras de adquirir um reloginho simples, em que marque ali a frequência cardíaca durante o exercício físico, vai ser legal. Mas tem uma boa notícia para quem não tem ou não planeja ter nesse período próximo, que é o seguinte: você vai perceber, e aí já é um spoiler que eu vou estar te dando agora, que essa questão da intensidade, apesar de sim otimizar a queima de gordura, de ter a sua aplicabilidade, principalmente para alguns grupos de pessoas, ou seja, pessoas que já têm um bom resultado, pessoas que já estão avançadas no exercício físico, elas se beneficiam até um pouco mais em se manter em determinadas faixas de intensidade. Mas para a maioria das pessoas, não fique preocupada. O importante você vai entender no final, e o spoiler é esse, que qualquer exercício físico vai te ajudar na perda de peso. E você vai entender aqui por quê. Então eu vou pegar aqui o flip chart para a gente bater um papo sobre os exercícios que queimam mais e sobre a intensidade. Você vai calcular que intensidade você precisa estar para queimar mais gorduras durante a prática do exercício físico. Então eu vou chegar aqui para o lado, tá bom? Vou tentar colocar aqui pertinho para a gente conversar, tá bem, pessoal? Espero que dê para vocês verem, mas é um tanto simples, tá? O que acontece? A nossa intensidade, a intensidade do exercício físico está muito associada à individualidade. Cada um vai ter um número específico. Então, esse planejamento aqui é uma forma um pouco generalista de apresentar uma forma prática para você fazer. O que eu quero dizer com isso é que isso aqui pode valer mais para umas pessoas e menos para outras, mas, de forma geral, eu mesmo, inclusive, utilizo muito isso aqui no meu dia a dia, tá bom? Que é o seguinte: você vai precisar do seguinte conceito. A intensidade, ó, deixa eu ver se ficou legal. Beleza. A intensidade está associada à sua frequência cardíaca. Então você precisa, num primeiro momento, entender qual é a sua frequência cardíaca máxima, ou seja, qual o máximo de batimento cardíaco que o seu coração consegue fazer. Só com essa informação você já vê que isso aqui é uma forma generalista. Não tem como eu saber que a sua, mesmo que todas vocês que estejam aqui tenham 40 anos, são pessoas diferentes. Cada um é de um jeito, tem um corpo diferente, né? Tem um metabolismo diferente, tem uma composição corporal diferente. Mas, de forma grosseira, a frequência cardíaca máxima, tá bom? Então, você já vai calcular aí, é igual a 220, você vai fazer essa conta, menos a sua idade, tá bom? Então, você vai fazer essa conta. Eu vou pegar aqui como exemplo, para ficar mais fácil, uma mulher de 40 anos. Eu acho que faz até sentido com o que a gente está propondo aqui, tá bom? Então,
220 menos 40, a gente chega na frequência cardíaca máxima de 180 batimentos por minuto. Então, 180 batimentos por minuto é o máximo, teoricamente, que uma mulher de 40 anos conseguiria atingir, tá bom? E aí a gente vai para uma segunda etapa. Essa etapa é muito simples. A segunda etapa é o seguinte. Como eu falei, a intensidade ela pode ser dividida em 3 fases. Você tem a intensidade baixa, você pode fazer exercícios de baixa intensidade, você pode fazer exercícios de moderada intensidade e você pode fazer também exercícios de alta intensidade, tá certo? Como que você vai saber isso? É o seguinte, os 180 batimentos dessa mulher de 40 é o máximo, certo? Eu vou te passar a seguinte informação. Exercícios de baixa intensidade são aqueles em que você tem uma faixa de batimento cardíaco menor do que 40% do total. Então, menos de 40% de 180. Tá? Os de moderada intensidade são os que estão entre 60% e 70%. Tá bom? E os de alta intensidade são os que estão com mais de 80%. E por que que isso é importante de você entender? Vamos ver se esse vermelhinho aqui está funcionando bem. Legal. Pelo seguinte, essas diferentes intensidades, elas vão exigir, elas vão aproveitar fontes de energias diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que existem alguns macronutrientes, grupos alimentares que fornecem energia. Os principais você conhece, os carboidratos e as gorduras. Então, quando nós comemos carboidratos, quando nós comemos gorduras, nós digerimos esse alimento, metabolizamos esse alimento e esse alimento gera uma energia para a gente. E a intensidade do exercício se relaciona com qual desses macronutrientes nós vamos aproveitar para gerar energia naquele momento. E aí, o que eu já vou te dizer? Quando você está em baixa energia, baixa intensidade, o seu organismo ele está consumindo principalmente gorduras. Tá ok? Então, baixa intensidade, basicamente, o seu organismo pega gordura para gerar energia. Quando você está em alta intensidade, basicamente, não é 100%, mas prioritariamente, carboidratos. Tá ok? Aí você pergunta, Rafael, e o moderada? Moderada faz o quê? Esse aqui que é o ponto principal, sabia? Porque existe uma faixa de intensidade em que você consegue consumir as gorduras, que é o que você precisa, de forma melhor. Então, a melhor oxidação da gordura não é no baixa intensidade, e eu vou te explicar por quê. É exatamente na moderada intensidade. Então, aqui é o máximo de gordura. É aqui que você tem que ficar. Por isso que é importante você entender isso aqui. E para uma mulher de 40 anos, essa moderada intensidade, eu já fiz essa conta, vai variar de 108 a 126 batimentos por minuto. Tá ok? Então, se você tiver 38 anos, 42 anos, você vai adequar a sua regrinha de 3. Aqui, como é que eu fiz? 180
vezes 60%, ou 0,6. E 180 vezes 70%, ou 0,7. Ou você vai fazer aquela regrinha de 3. 180 é igual a 100%, 60% x. Você vai encontrar 108 batimentos. 180 é 100%, 70% é x, você vai encontrar 126. Então, pessoal, qual que é a grande questão? É você ficar aqui. Moderada intensidade. Aí eu vou falar assim. Aí você pode falar assim para mim, Rafael, eu ouvi dizer que a musculação é um exercício de alta intensidade. E você está me dizendo aqui, Rafael, que fazer musculação é bom para queimar gorduras. Agora eu fiquei perdida. Lembra que eu falei no início dessa apresentação, desse terceiro bloco, que você ia ficar feliz com o resumo? E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Existe um outro ponto que eu vou explicar agora, em que explica o porquê que fazer exercício como CrossFit, que é um exercício de alta intensidade, musculação, que é um exercício de alta intensidade, favorece a queima de gordura, mesmo sendo exercícios de alta intensidade, mesmo consumindo muitos carboidratos. É pelo seguinte, durante o exercício, nós liberamos substâncias no nosso organismo. Substâncias essas, algumas, que nós chamamos de catecolaminas. Você vai entender, você já ouviu falar de uma catecolamina, que é a adrenalina. Então, exercícios de alta intensidade liberam grandes quantidades de catecolaminas, de adrenalina. E a adrenalina, ela tem uma afinidade muito grande por um tipo de gordura, que é a gordura visceral, que é a gordura da barriga, a gordura abdominal. Então, olha que interessante. Mesmo sendo atividade de alta intensidade, a musculação ou o CrossFit, e que utilizam muito carboidratos durante o treino, isso é importante você entender. Isso aqui é durante o treino. Na hora que você está treinando, você pode até estar consumindo mais carboidratos durante a atividade física. Só que quando você para o treino e você vai para casa, lembra das 23 horas? O que vai acontecer nesse período é muito importante. E é exatamente essa liberação hormonal dessas catecolaminas, dessa adrenalina liberada pelos exercícios de alta intensidade, que melhoram a queima da gordura da barriga, a gordura visceral, que é uma gordura extremamente inflamatória, que é uma gordura que propicia muita resistência insulínica, que você com certeza já me viu falando muito, ou vai certamente me ver falando muito, porque a resistência insulínica bloqueia, dificulta demais o emagrecimento. Então, aqui é muito interessante. Então, qual que é o resumo? Depois disso aqui, você entende que se eu faço uma caminhada leve, eu queimo gordura. Se eu faço uma caminhada mais vigorosa, eu queimo muita gordura. E se eu faço alta intensidade, apesar de queimar muitos carboidratos, eu também queimo gordura através do estímulo hormonal. Então, olha que perfeito. O resumo é: faça atividade física que você vai estar queimando gordura, direta ou indiretamente, quando associado a um déficit calórico. Então, se a sua alimentação está de acordo com o que você está fazendo no treino, perfeito. Então, quando você faz uma caminhadinha, você queima gordura. Ah, Rafael, por que aqui, então, não é o máximo, é o melhor, já que só queima gordura? Simples, porque aqui a quantidade é baixa. E esse é um ponto, certo? Então, a quantidade de gordura que você queima em repouso, por exemplo, esse baixa compreende, inclusive, você não estar fazendo nada. Você estar trabalhando no seu dia a dia, no seu escritório, na cozinha, cozinhando alguma coisa, é uma atividade de baixa intensidade. O seu corpo ali está oxidando gorduras. Só que é uma quantidade muito pequena, você não consegue perceber. Mas quando você vai por uma moderada intensidade, aí sim você tem um estímulo
muito interessante de ficar nessa faixa de 60% a 70% da sua intensidade, da sua frequência cardíaca máxima que você acabou de aprender, e isso sim vai te dar um estímulo à queima de gordura muito bacana, uma quantidade maior, e isso vai ser muito interessante. E quando você vai preparar o seu organismo, o seu corpo para melhorar a sua composição corporal em treinos de alta intensidade, acho melhor 3 vezes na semana, pelo menos, nossa, você utiliza carboidratos na hora, você queima muita gordura depois, você prepara o seu organismo para o emagrecimento, como eu falei no início, um emagrecimento definitivo. Porque emagrecer definitivamente requer que você mude a sua composição corporal. Sem isso, é muito difícil, sem isso, é efeito sanfona, é reganho de peso, como você provavelmente já passou por isso. Então, pessoal, entenderam isso aqui? Muito bacana, né? Não é difícil, você consegue fazer isso com facilidade aí. Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria passar para vocês, né? Os exemplos dos exercícios são esses. Você pode fazer a sua caminhada, perfeito. Comece a ver a frequência cardíaca, comece a aumentar um pouquinho a intensidade sempre que possível. Essa variação de frequência cardíaca, pessoal, é variável. Conforme você for se condicionando, você vai percebendo que essa faixa de 60% a 70%, que antes era muito alta, ou seja, você começava a fazer um exercício, já batia logo a 140, 150, você vai começar a perceber que isso vai diminuindo. Você vai chegando numa frequência cardíaca moderada com baixas 90, 100, 110. Isso é muito interessante. Você consegue até perceber a sua própria evolução. E fazer os exercícios de alta intensidade vai ser fundamental para queimar gorduras também, né? E melhorar a sua composição corporal. Então, pessoal, essa foi a ideia, né? Então, nesse episódio, nós discutimos a importância do exercício de força, o exercício resistido, para também queimar gorduras, mas principalmente para preparar o seu organismo para se manter magra. Você vai se manter magra se o seu corpo estiver preparado para isso. Você dormindo queima gordura, você cozinhando queima gordura. Isso acontece quando? Quando o seu corpo tem mais massa muscular. E você vai precisar dos exercícios resistidos para que isso aconteça. Então, esse foi o resumo. Espero que vocês tenham aproveitado, tanto quanto eu aproveitei estar aqui com vocês. A gente vai se ver em outros episódios falando de tudo que compreende o correto processo do emagrecimento definitivo. Então, foi um prazer. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.